Bom dia a todos os alunos e alunas da Escola Estadual João de Freitas Neto, aos professores e professoras, à diretora, e também ao professor José Henrique, que é o coordenador do programa CCT, que é o Programa de Consultoria Contábil e Tributária, e nesse semestre nós daremos início, né, a levar esse projeto até as escolas de Montes Claros. Então, é uma das ações desenvolvidas com o tema, né, do Circuito Orientativo sobre Educação Financeira, Planejamento Financeiro Familiar nas escolas, e para a abertura desse circuito orientativo, nós convidamos o professor José Henrique Barbosa de Oliva para fazer a abertura oficial do evento. Muito bom dia a todos. Aqui, desde já, nós agradecemos às professoras Cláudia Soares Braga, Valéria Fonseca, a Renata Nobre, da equipe pedagógica, e da diretora, professora Jaqueline Miranda Silva. A Escola Estadual João de Freitas Neto, muito conceituada na região que atua, e é um prazer para nós da Unimontes estarmos aqui trabalhando nessa parceria, e com muito orgulho e satisfação, agradeço a atenção de todos. Esse tema, planejamento financeiro familiar, é um dos temas que nós temos condições de atuar, e aí nós temos vários outros que são possíveis em parceria com as escolas, que se trata aí das áreas de empresas, área financeira, legislação do trabalho, falar sobre tributos, sobre as profissões, falar sobre imposto de renda, previdência social, a própria contabilidade e outras matérias afins, outros temas afins, que as escolas precisarem, nós estamos à disposição. O NASC, nós temos como Núcleo de Ações Sociais e Contábeis, é um programa da Unimontes, em que nós temos dentro do NASC a consultoria contábil e tributária, que temos condição de agir dessa forma. E como extensão para a universidade é importante, por quê? Porque nós vamos trabalhar para a comunidade, ou seja, para a sociedade. O acadêmico utiliza da universidade como essa ponte para o aprendizado e ser útil para a sociedade. Esse é um aspecto da extensão que nos deixa muito à vontade para trabalhar para a comunidade. Aqui, nesse caso, o nosso curso de Ciências Contábeis, ele é voltado na universidade, ele já existe desde 1976, e nós temos aí uma ampla gama de possibilidades de quem forma em ciências contábeis. Ele pode ser um auditor externo independente, pode ser um auditor interno, pode ser um contador público, pode ser um contador privado, pode ser um perito judicial, é apto a muitos concursos, pode tornar-se um professor, um procurador, entre muitos outros. Então, é com muito prazer que nós anunciamos a palestra aí dos nossos acadêmicos, e eu agradeço a todos e volto a fala para a nossa professora Claudiana Araújo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Então, para dar continuidade, né, para desenvolver esse tema com vocês, nós vamos convidar os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, a Amanda Fergon e também o Carlos Viveiros, né, para falar com vocês esse bate-papo nessa manhã. E aí lembramos a vocês que pode colocar, né, dúvidas aqui no chat, pode participar, que ao final da apresentação nós abriremos aí para responder essas questões. Então, Carlos e a Amanda, pode fazer as suas considerações iniciais antes aí da apresentação. Bom dia, gente. Como a professora falou, meu nome é Amanda, sou acadêmica aí do curso de Contabilidade da Unimontes, e para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui hoje com vocês nesse bate-papo. Bom dia, meu nome é Carlos Viveiros, também sou aluno aí da Unimontes no curso de Ciências Contábeis, do primeiro período, e é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse bate-papo. Bom, então a palavra está com vocês, e aí podem iniciar. Tá compartilhando a tela direitinho aí, gente? Perfeito. Sim. Então, eu vou iniciar e eu quero que todos fiquem bem à vontade para deixar dúvidas no chat, para fazer qualquer questionamento, que, à medida do possível, nós vamos respondendo aqui, viu? Então, nós vamos começar o nosso circuito orientativo de planejamento financeiro familiar.
Nós vamos bater um papo aí sobre isso. E qual que é o objetivo desse nosso bate-papo? Primeiro, eu gostaria que vocês colocassem aqui, eu acho que tem muitos alunos, a idade aproximadamente dos alunos, de cada aluno aí, para eu ter mais ou menos uma ideia. Mas o objetivo aí do nosso bate-papo é nos levar a refletir o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro, como nós estamos tratando o nosso dinheiro. Nós estamos planejando antes de gastar? Como nós estamos usando? Então, o cuidar das nossas finanças pessoais, ela significa, antes de tudo, planejar o que nós faremos com o nosso dinheiro. Então, o objetivo desse mini curso é propiciar uma reflexão sobre como cuidar das nossas finanças e como desenvolver essa educação financeira. 8 anos, 9 anos, já na idade boa de aprender, né? O que vai fazer com o dinheiro, de como cuidar aí da mesada. Então, para refletir, como você controla seu dinheiro? Com o que você gasta seu dinheiro? Gasta seu dinheiro só com o lanche da escola? Então, vamos pensar aí, o que nós fazemos? Então, quando nós contamos com um ganho limitado de dinheiro, quando eu falo ganho limitado, é porque nós temos um limite, nós não ganhamos infinito dinheiro, não. Nós temos um limite aí. Nós ganhamos quanto? Nós ganhamos R$50 por mês, nós ganhamos 1.000, nós ganhamos 2.000. Quanto que nós ganhamos por mês? Independente aí se nós ganhamos muito ou pouco, esse dinheiro, ele tem uma importância para a gente. Ele possibilita realizações importantes, não é mesmo? Se você... talvez para você de 9 anos, para a Adriana Guedes aí de 9 anos, é importante para ela comprar algum brinquedo novo, alguma comida gostosa que ela está com vontade de comer. O pai aí da Vanusa Ribeiro, que tem 9 anos de idade, talvez o importante para ele é pagar a casa, pagar o carro. Então, independente de quanto a gente ganha, o nosso dinheiro, ele possibilita realizações importantes. E o seu controle financeiro, ele permite que você concentre seus esforços nessas realizações importantes. Então, você evita distração, você tem aí R$50, você evita gastar esse dinheiro com qualquer coisa, ou você age por impulso? Você pensa e já compra. Então, é importante a gente pensar, parar e pensar, refletir o que nós estamos fazendo. Olha a Sueli falando que gasta só com lanche na escola. Oh, meu Deus, tá igual eu. Só comendo. Então, o que é educação financeira? Ter hábitos saudáveis no relacionamento com seu dinheiro. Aprender a controlar impulso. Evitar desperdícios. Resistir à tentação de consumo compulsivo. Gente, resistir à tentação de consumo compulsivo, para mim é um problema. E é problema maior ainda em relação à comida, viu? Sueli, que gasta aí com o lanche da escola. Para mim é um problema demais. Eu tô pensando ali, já tô passando cartão, já tô comendo. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar também. Ter o objetivo bem definido. Então, planejar o uso do dinheiro pensando em escolhas. Vamos pensar assim, tá, eu tenho R$100, mas o que eu quero com esse dinheiro? Se eu gastar ele todo com lanche na escola, eu não vou conseguir o que eu quero. É pensar mesmo. E, gente, vários estudos nos mostram que nós não tratamos bem o nosso dinheiro, nós não temos um planejamento financeiro definido. Isso porque hoje nós não poupamos. A maioria, não vou falar nós, não vou falar todo mundo aqui, mas a maioria das pessoas não poupa. Eu quero saber aí quem tem poupança, quem tem um cofrinho aí. As crianças, quem tem um cofrinho que junta dinheiro? Vocês colocam aí no chat que eu quero saber. Então, hoje nós temos uma carência enorme, nós não entendemos sobre o planejamento financeiro pessoal, que é muito importante, vocês aí já nessa idade já estão aprendendo o porquê de planejar, o porquê de guardar, de controlar. Hoje nós compramos muito por impulso, por ansiedade, nós vivemos aí numa época que a ansiedade está muito forte, ansiedade, tristeza, então a gente compra muito por impulso.
Muita inadimplência, que é importante ressaltar também que não é uma vergonha. Muitos brasileiros têm aí essa inadimplência. É uma coisa boa? Não é, mas também não é uma vergonha. É a hora aí de procurar o credor e negociar. Utilização descontrolada de cartão de crédito. Essa aí é para os pais. O cartão de crédito, nós colocamos aí um limite, por exemplo, tem R$1.000 de limite. Aí nós falamos R$500 foi com cartão de crédito. Mas o que que nós compramos? Esses R$500 foi o quê? O que que nós compramos com ele? Foi comida, foi roupa. Então, o cartão de crédito não é a despesa, a conta do cartão, mas o que nós compramos com o cartão que nós temos que analisar. Não é simplesmente esse mês meu cartão veio estourando, não sei se eu vou conseguir pagar. Não é assim, não. O que é que nós estamos comprando com esse cartão? E esse desinteresse de cuidar das finanças pessoais também pode agravar isso. Mas esse desinteresse, eu falo que ele pode vir até com medo. Meu Deus, se eu colocar isso aqui no papel, o que é que eu vou ver? Mas é muito importante a gente ter esse interesse de conhecer as nossas finanças, de saber o que é que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro e tratar bem dele, né? Deixa eu ver aqui o site. Oi, Maria, bom dia. Geraldo, sou comunista, preciso controlar. Consumista, preciso controlar. Tá? Igual eu, professor. Fase do planejamento. Primeira fase. Conhecer sua situação financeira. Foi o que eu falei. O que que eu estou fazendo aqui com o meu dinheiro? O que que eu preciso pagar? O que que vai sobrar? Quanto eu ganho por mês? Quanto entra aqui? Porque muita gente tem um salário fixo, mas muita gente não tem um salário fixo, vai entrando aí um valor por mês. Você sabe quanto que entra por mês? Então, é importante conhecer a sua situação financeira. Descobrir os sonhos. Nós somos movidos a sonhos. Descobrir meta, estipular meta, traçar planos e objetivos. Qual é seu sonho hoje? Coloca aqui no bate-papo, gente. Qual que é o sonho hoje que você ainda não conseguiu? Não conseguiu alcançar? É comprar um carro, comprar uma casa, comprar um brinquedo novo? Me fala aqui qual que é o sonho de vocês. E a terceira fase é buscar uma forma de alcançar seus objetivos e suas metas. Como que eu vou fazer isso? Então, o que é planejar? Planejar, de modo geral, é decidir antecipadamente o que deve ser feito. Se você tem objetivos importantes a realizar, nós temos que começar a controlar nossas finanças. Então, antes de eu comprar, antes de eu agir por impulso, eu tenho que pensar, o que eu posso comprar? Qual é a minha meta? Qual é o meu sonho? Para alcançar meu sonho, eu tenho que fazer o quê? Então, planejar é isso, é você decidir antecipadamente o que você vai fazer com seu dinheiro. A Andréia Fonseca, o sonho dela é comprar uma casa. Então, gente, o planejamento financeiro, nós vamos começar coletando informações. Quem coleta essas informações? Coletar todas as informações mesmo. O que entra, o que está saindo, quanto está entrando, quanto está saindo, quanto você deve, quanto está sobrando. Você ganha aí R$2.000 por mês. Aí você coloca lá no papel, mas R$2.000, você já está aí com... Desses R$2.000, R$1.000 já está aí para pagar despesas, suas dívidas, só para 1.000. O que você vai fazer com esses 1.000? Então, vamos coletar todas as informações. Depois, nós vamos definir metas e objetivos. Igual a Andréia aí, o objetivo dela é comprar casa. Então, nós vamos definir o objetivo, comprar casa. Vamos analisar a situação financeira. Mas para eu comprar a casa, tem uma aqui falando que o sonho é comprar um notebook. Para comprar esse notebook, o que eu preciso? Quanto que eu preciso? A gente vai fazer essa análise financeira. Depois, nós vamos fazer o desenvolvimento e a apresentação do planejamento. Vamos planejar aí. Como que nós vamos fazer para conseguir realizar esses sonhos? Para comprar esse notebook, para conseguir comprar a casa. Depois que nós fizermos esse planejamento e esse desenvolvimento, é a hora de implementar esse planejamento.
que não adianta só a gente colocar no papel, não adianta só a gente saber o que está acontecendo, o que está entrando, o que está saindo, qual que é a nossa meta, o nosso objetivo, se a gente não começar a implementar, se a gente não colocar em prática o que nós estamos fazendo no papel. Quanto eu tenho que poupar por mês para eu conseguir comprar essa casa? Entendeu? E depois disso, nós vamos monitorar e de tempos em tempos, nós vamos revisar esse planejamento financeiro. Esse mês sobrou R$1.000. Será que dá para sobrar mais? Esse mês não sobrou nada. Por que não sobrou nada? Qual foi o gasto extra que eu tive que não sobrou nada? E os objetivos e metas. Como eu falei, é preciso ter objetivo. Nós somos movidos a objetivos, nós somos movidos a sonhos. Então, nós temos que ter esse sonho. O sonho aí de comprar uma casa para a mãe de Heloísa, um sonho de comprar, de ganhar aí 50 mil reais por mês. Então, nós temos que ter. Mas a primeira coisa, nós temos que deixar bem claro o que nós queremos. Qual é o nosso objetivo? Muito claro, nós temos que deixar. Por quê? Por que eu quero? Aí que entra. Aí nós vamos pensar. Eu só quero, eu preciso... Porque talvez nesse porquê aqui, nós já partimos para outro objetivo. Será realmente que eu preciso disso? Por que eu preciso? Eu posso pagar por isso? Aí nós já vamos entrar estabelecendo metas. Depois dos objetivos, depois dos sonhos bem definidos aí, nós vamos entrar com as metas. Como que eu vou fazer para conseguir comprar aí? O brasileiro vive para comprar celular e automóvel. Automóvel ainda não, mas celular eu já comprei uns 2 aí, viu, Carlos? Mas como que eu vou fazer para comprar esse carro, esse celular? Onde eu vou comprar? Eu fiz uma pesquisa antes de como eu vou fazer isso, de onde eu vou comprar, se tem lugar mais barato, se não tem lugar mais barato. Quando eu vou comprar isso? Isso vai demorar? Poupando R$200 por mês, eu vou conseguir comprar isso quanto? Qual é o recurso necessário? Então, aí um notebook de R$2.000, por exemplo. Quando que eu vou ter esse dinheiro para realizar esse sonho? Então, antes disso, antes de comprar, nós devemos fazer todos esses questionamentos. Por que eu quero um notebook? Como que eu vou comprar esse notebook? Onde que eu vou comprar? Quando eu vou comprar? Qual o recurso necessário? Vai ser preciso aí parar de talvez fazer o lanche em casa e parar de gastar o dinheiro na cantina da escola, né? Então, tudo aí nós temos que pensar. Então, a primeira coisa para conquistar essas etapas é a gente definir as nossas metas a curto, médio e longo prazo. E entra aí a ansiedade também, gente, porque hoje nós definimos assim um curto prazo, nós queremos tudo para ontem. Com R$2.000 não compra nem tablet. Compra, tem que pesquisar. Aí que entra, onde comprar? Vamos pesquisar direitinho aí que compra. Aí, como eu tô falando, entra aí essas questões de definir as metas, né? A curto prazo, médio prazo, longo prazo. Quem aí já tem uma meta definida? Curto prazo, até 1 ano, médio prazo, até 10 anos, longo prazo, mais de 10 anos. Eu, por exemplo, que eu sou muito ansiosa, quando eu falo assim a curto prazo, eu já quero a coisa para amanhã. E eu tenho que trabalhar isso em mim o tempo inteirinho. Calma, calma, calma. Não é amanhã, vamos pensar, vamos planejar e vamos ver se nós conseguimos, se eu consigo, junto com a minha família, atingir essa meta. Então, por onde que nós vamos começar? Quando alguém deseja fazer um planejamento financeiro para melhorar a situação de um todo, de uma família inteira, o primeiro passo é avaliar como andam os ganhos. Quanto que eu estou recebendo por mês? Como eu falei, a maioria aqui o ganho é limitado. Nós temos aí um limite que nós ganhamos por mês. Muita gente não tem um valor fixo que ganha por mês, mas tem um limite. Se você ganha até quanto por mês? O mês que você ganhou muito, você ganhou quanto? Então, nós temos que ter aí bem definido quanto que nós ganhamos e quanto que nós gastamos.
Já parou para pensar que, às vezes, nós estamos gastando mais do que ganhamos por impulso ou por necessidade? E se for por necessidade, é hora da gente fazer mesmo planejamento, colocar tudo no papel. Se eu estou precisando gastar mais, então tem que entrar mais receita. Então, o primeiro passo é isso, junto com a família toda, verificar as receitas, quanto que está entrando, quanto que está saindo. Priscila aí falando que o sonho dela é comprar um cachorro. Ei. Por onde começo, então? Passo 1. Começa anotando os ganhos que a família receba com alguma regularidade. Salários, benefícios concedidos pela empresa, vale transporte, vale alimentação, auxílio do governo, Bolsa Família, aposentadoria, pensão, serviços prestados, comissões que você ganha. Então, o primeiro passo é anotar o que a família inteira ganha. O que a família toda ganha, para você saber como que está sendo aí a questão do seu planejamento, para você fazer um planejamento bem feito. Passo 2, depois nós vamos fazer uma lista de despesas que nós vamos considerar. Umas despesas fixas, que é aquelas despesas que nós temos todo mês, e as despesas variáveis, que é aquela que ela muda de valor de acordo com o mês, de acordo com gastos, que vai ser aluguel, prestação de casa, carro, vai ser aí uma compra de supermercado, padaria, conta de telefone, conta de energia. Então, nós temos que ter bem definidas essas nossas despesas fixas e as nossas despesas variáveis. E as despesas eventuais, que ocorrem de vez em quando sem regularidade, que é a casa quebrou, que tem que consertar. Compra de roupa, material escolar, remédio. Se hoje acontecesse algum imprevisto, vocês teriam dinheiro? Se você ficasse doente agora e se precisasse comprar um remédio, nós poupamos para isso? Se quebrou alguma coisa na casa, nós temos que consertar amanhã. Nós temos esse controle lá no papel, muito bem definido. Olha, eu vou economizar esse dinheiro para caso ocorra alguma despesa eventual. Nós temos isso, é uma coisa que nós temos que pensar e trabalhar cada vez mais. Então, como que nós vamos colocar em prática esse nosso controle orçamentário? Depois que vimos tudo isso, depois que nós colocamos tudo no papel, é muito simples, gente. Nós vamos colocar, aí vamos pegar tudo que a família ganha. Nesse exemplo aqui, o salário da família é R$ 2.500 por mês. As despesas da família, R$ 2.355. O que colocou aí? Olha, as despesas fixas, que tem todo mês e que não muda o valor. Aluguel, R$ 600. Prestação do curso, R$ 150. Aí entra as despesas variáveis, que é a conta de água, conta de luz, internet, que vai variar de acordo com o consumo aí. Alimentação, despesa de Uber, restaurante, transporte público. Então, nós vamos colocar tudo no papel, é exatamente tudo. Antes eu brincava com uma amiga minha que ela anotava até o lanche que ela comia, ela estava anotando no caderno. E eu ficava brincando com ela, assim, gente, será mesmo que precisa isso? Precisa anotar até um lanche que você come? Mas hoje ela já comprou a casa dela, porque ela sabia exatamente o que ela ia poupar, o que ela não ia poupar, quanto ela podia. Agora eu vou passar a fala aí para meu colega Carlos, ele vai continuar aí a apresentação. Então, vou falar um pouco aqui sobre os gastos fantasmas. Esses gastos são aqueles que estão imprevistos no nosso orçamento e que têm origem aí por aquisição de algum bem ou contratação de algum serviço. É quando você se planeja ali, por exemplo, para comprar um veículo e não leva em conta que você vai ter gastos aí com gasolina, com IPVA. E no seu planejamento inicial, você estava preparado ali para pagar talvez a parcela desse veículo, não contava aí com esses gastos eventuais e acaba chegando ao final do mês e percebendo que você não se planejou direito e vai faltar esse dinheiro para pagar essas despesas. Pode passar. Pode passar. Então, é muito importante a gente fazer a comparação
e acompanhamento dos nossos gastos. A gente deve olhar para o que a gente ganha, ter ali essa ideia todos os meses, ver o quanto a gente está gastando, com o que a gente está gastando, e ver em que situação a gente se encontra. Quando você faz essa comparação, esse acompanhamento, você pode se encontrar ali em 3 situações. Uma é a que você está ganhando mais do que você gasta, que seria o essencial, né? A gente deve buscar sempre isso, ganhar mais do que se gasta para poder poupar. O segundo caso é quando você ganha a mesma quantidade do que é gastado. Então, você está ali numa situação de equilíbrio, você consegue arcar com suas contas, mas não é o recomendável, por quê? Caso você tenha uma despesa ali eventual, você não está preparado para arcar com ela. E também a gente pode se encontrar na situação onde a gente ganha menos do que gasta, que é uma situação que a gente deve evitar, a gente deve fazer nosso controle, nosso orçamento, buscando não ganhar menos do que se gasta, porque senão isso pode virar uma bola de neve e você não conseguir ter uma situação financeira tranquila. Pode passar. Então, em resumo, tudo aí que minha colega falou sobre o planejamento, o que a gente vai fazer para ter esse planejamento? A gente vai pegar um caderno, um bloco, o que seja, vai anotar tudo que a gente ganha, ali os benefícios da família, o salário, vai relacionar nossas despesas, tudo que você gasta ali por mês com alimentação, com moradia, com remédios, roupa. Vai dividir essas despesas em 2 grupos de despesas fixas e variáveis. Anotando tudo isso, você deve também guardar os documentos, recibos e anotações, para sempre estar tendo controle do que é gastado e poder adaptando seu orçamento conforme for variando essas despesas. Pode passar. Então, não se preocupe se no início, quando você começa a fazer ali pela primeira vez seu controle, seu planejamento, se você perceber que você esqueceu de colocar algum item nessa lista, se você esqueceu de algum provento que você tem, isso, com o passar do tempo, conforme você for fazendo esse controle, você vai se adaptando e vai chegar um momento que você vai acabar fazendo ele até se perceber. Pode passar. Então, algumas dicas que a gente dá aqui para você diminuir essas despesas, para ter uma situação financeira aí tranquila, para conseguir poupar, é diminuir gastos variáveis, cortar gastos fixos que não são essenciais, como, por exemplo, a parcela de um veículo 0 km que você não precisa, mas você faz questão de ter ali fora do tempo e acaba tendo um gasto ali no mês que você não é compatível com o que você ganha e você acaba ficando apertado. Pesquisar sempre os melhores preços, buscar pagar o valor real das coisas, pesquisar mesmo, se você quer comprar um telefone, pesquisar em várias lojas, olhar, fazer lista de compras, ter ali bem definido o que você tem que comprar no mês, o que é essencial. Comprou tudo que é essencial, quer comprar alguma coisinha a mais, vê se está dentro do seu orçamento. Pechinchar, muita gente acha que é vergonha pechinchar, mas é um direito nosso aí, a gente que é consumidor. Então procure sempre pechinchar, se você vai comprar algo de maior valor, você vai pagar à vista, tenta ali conseguir algum desconto, isso vai fazer muita diferença aí no seu orçamento. Eliminar desperdício, faça a questão do seu troco e evitar compras com preços abusivos e juros altos. Então, se você tiver uma situação financeira bem definida, conseguir poupar, você pode evitar esses juros, evitar fazer compras aí parceladas, em que o valor ali dos juros você poderia estar poupando para, numa situação futura, comprar algo do seu interesse. Pode passar. Pode passar. Então, a gente tem esses 4 pilares no planejamento. O ganhar. Então, para a gente ter o controle das nossas finanças, a gente tem que ter finanças, certo? Então, a gente tem que, primeiramente, saber o que ganha, como a gente ganha esse valor, se a gente pode aumentar o valor desses ganhos. O segundo é poupar. Então, a gente deve sempre preocupar em deixar ali uma parcela do nosso salário, do que a gente recebe,
separar ela para poupar. A gente deve guardar esse dinheiro. O que a gente gasta é o terceiro pilar. A gente deve sempre estar controlando, nos policiando ali os gastos mensais que a gente tem. E a doação. Então, às vezes, você tem ali na sua casa itens que você não usa mais e acabam gerando gastos para você. Então, é interessante você doar. Pode passar. A poupança, como eu já disse anteriormente, é muito importante, né? Para quem tem o costume de poupar, consegue comprar, tem um poder de compra maior, a pessoa consegue comprar coisas à vista, ela consegue atingir mais rápido suas metas, sem precisar se submeter aí, talvez, a empréstimos, a parcelamentos. Então, é muito importante a gente poupar. Pode passar. Então, a mensagem aqui que eu deixo no final é que, se você anotou tudo, calculou e não está gostando do resultado, avalie ali o que você pode fazer para mudar, faça um controle aí dos seus gastos, tente definir metas aí para sair dessa situação que talvez você esteja achando indesejável. Bom, gente, então a equipe do NASC, né, nós professores aqui do projeto CCT, o professor Henrique, eu, os acadêmicos aqui representados pela Amanda e pelo Carlos, agradecemos a atenção e vamos abrir, então, para responder algumas questões, né, para poder colocar, vocês podem colocar aí no bate-papo, né? Agradecemos e registramos aqui a presença da professora Mônica Nascimento Feitosa, que é a coordenadora geral do NASC, né, que é composta aí por 4 projetos. Então, vamos abrir para as questões. A Suzana Mendes colocou aqui o seguinte no chat. Você acha que o consórcio imobiliário é uma boa opção para comprar uma casa? Então, vamos abrir aqui para as considerações aí do professor, dos acadêmicos, que puderem dar uma contribuição aí nessa fala. Se eu puder contribuir, professora. Eu confesso que no início de poupança que eu iniciei minha vida, eu comecei com consórcio. Então, eu tive a felicidade de fazer várias aquisições através de consórcio, porque, quer queira ou não, é uma poupança forçada. E tudo que você vai pagando no consórcio, ainda que tenha alguma inflação, ou seja, a perda do poder aquisitivo da moeda, nós conseguimos capitalizar durante um determinado tempo, facilitando essa aquisição. A aquisição pode ser por sorteio ou por lance. Então, você, no consórcio, você passa a ter 2 disciplinas. A de pagar mensalmente o consórcio, dentro daquilo que o seu orçamento permite, bem como uma outra possibilidade de uma segunda poupança para que você possa dar um lance e adquirir aquele bem que você pretende a mais curto prazo. É uma das opções. Eu entendo como interessante e extremamente válida como opção. Ok, professor, obrigada. Sempre bom a gente estar discutindo, conversando, né, sobre esse planejamento financeiro, sobre as decisões financeiras, né, porque acaba nos auxiliando aí de como utilizar esses recursos que nós temos disponíveis ou como buscar esses recursos também, né. O Juliano Mendes, ele pergunta o seguinte, acho que foi quando a Amanda colocou lá, exemplificou, né, a compra com cartão de crédito. E aí o Juliano traz o seguinte, primeiro ele parabeniza e depois ele fala qual o momento ideal para usar o cartão de crédito. Então, quando nós devemos usar esse cartão de crédito? Bom, eu vou participar de novo, porque eu estou com menos que os outros, né? Gente, o cartão de crédito é um instrumento que você tem para facilitar a sua vida. Facilitar a sua vida, porque não necessariamente você tem que sempre carregar recursos financeiros no bolso, dinheiro ou moeda. Mas o cartão de crédito ele deve ser bem organizado, você fazer um controle, se possível, numa cadernetinha, num pedacinho de papel que você anda na bolsa, na carteira, e ir anotando o que você está fazendo. E quem for tecnologicamente antenado, verificar no seu extrato, periodicamente, qual é a escala de gastos que você está tendo. Por quê? Porque o pouquinho em pouquinho que se gasta no cartão de crédito, aquilo se transforma em muito no final do mês ou na hora de pagar a fatura. E na hora de pagar a fatura, a maioria das pessoas assustam, porque o valor a pagar vem muito grande. Então, eu penso que é interessante ter o cartão de crédito como instrumento de controle, mas um controle que você precisa ter um acompanhamento sistemático. Uma vez que você tem esse acompanhamento sistemático, você vigiar os seus gastos,
você consegue fazer uma boa utilização do cartão de crédito. E tem que olhar a data da fatura, né? A data da fatura na compatibilidade com o que você recebe de recurso financeiro. Então, se você recebe no 5º dia útil do mês subsequente ao que você tem de ganhos, é bom você ter uma fatura compatível com essa data, para não estar inadimplência. Inadimplência, nós sabemos que vem lá carregada de ou juros ou multa, o que termina onerando mais ainda se você não tiver disciplina. Na verdade, o cartão de crédito é para ser utilizado como uma ferramenta, né, professor? Se bem utilizado, ele pode ser uma ferramenta assim, de nos auxiliar, né, inclusive nesse planejamento, né, de comprar aí com o melhor preço, de acessar aí melhores condições, de usar aquele dinheiro que temos disponíveis, né? Exatamente. O Samuel, né, coloca assim, procure cartões que te dê benefícios. O cartão ele está fazendo propaganda, não pode, né, gente? Brincadeira. Mas, assim, buscar o cartão que dê exemplos, né? Hoje tem, que dê benefícios, né? O cashback, ou que ofereça aí programa de milhas, algo que ofereça algum benefício para quem utiliza, né? Para quem está fazendo aí a utilização do cartão. E aí a Maria das Dores, ela chama atenção sobre o parcelamento, né, que foi o que o professor acabou de mencionar com relação a falas do que eu vou comprando, pequenas compras, acaba tornando a fatura muito alta, né, e se aí se eu parcelo esse valor, acaba gerando também juros, né, e acaba despendendo mais recursos aí para o cidadão, né, para quem faz aí os nossos, acaba causando aí um desequilíbrio nas nossas contas, né, com o pagamento de juros. Deixa eu ver aqui se a Luciana auxiliou mais perguntas. Com relação, professor, a esse parcelamento que está perguntando aqui, o Samuel pergunta sobre essa questão do parcelamento, e aí é importante destacar o seguinte: se você está com dívida no cartão de crédito, está de forma inadimplente, ou seja, está com relativo atraso, é importante que você procure o credor, seja o banco que representa o cartão, ou até mesmo o cartão, porque o cartão ele precisa receber. E ele precisa receber e você precisa pagar, então não tenha vergonha de ir negociar. Nós temos que procurar para negociar e verificar a melhor forma de pagar. Como os encargos financeiros do cartão de crédito, ele está numa estratosfera tão alta da taxa de juros, nós temos que procurar o credor e tentar negociar isso, em parcelar em mais vezes o que der, tanto quanto a redução dos encargos financeiros. O importante é ter aquele olhar junto com o gerente da conta, que ele pode te auxiliar muito nesse parcelamento do cartão de crédito, se tiver inadimplente. Nós estamos falando aqui, professor, também, e acadêmicos, com muitas crianças, né? Estamos falando de planejamento financeiro com público aí, como a Amanda fez o levantamento no início, público de 8, 9 anos, e aí quando nós trazemos essa temática para as escolas, né, para discutir esse planejamento financeiro, essa educação financeira, aí fica uma pergunta que até o núcleo, o NASP, né, trouxe aqui, assim, como que as crianças e adolescentes, eles podem ajudar os pais a pensar no uso do dinheiro no dia a dia? Então, é uma pergunta direcionada também para que, como desde criança, nós podemos estar refletindo sobre isso, e aí eu vou abrir os comentários aí também da Amanda, do professor, do Carlos, para que a gente possa responder essa pergunta, né? Como criança pode ajudar aí aos pais nesse uso do dinheiro, né? Carlos, Amanda? Bom, eu acho que as crianças podem ajudar aí evitando o desperdício, economizando, diminuindo mais os gastos, lanche na escola, pedindo menos, usando o brinquedo por mais tempo. Eu acho que a criança entendendo essa forma de trabalhar com dinheiro já é uma ajuda para os pais, porque aí é mais fácil orientá-las. Tem uma pergunta aqui, professor, muito interessante, em que a Maria das Dores Rodrigues menciona sobre as taxas do cartão de crédito.
Nós temos no Brasil uma taxa que chama Selic, essa taxa do governo, ela estava em 2,5%, ela está subindo gradativamente e deve chegar ao final de dezembro agora em 7%. É uma taxa que ela é utilizada pelo governo para regular a economia e o dinheiro que o governo toma emprestado da população. Essa taxa é um parâmetro, 7% é ao ano. Só que cartões de crédito cobram de 10% a 14% ao mês. É uma taxa abusiva. O Código Civil chama de onerosidade excessiva. E o que nos impressiona é que o poder público, ao longo dos anos, não consegue fazer uma ação para que isso abusivo tenha uma legislação que contorne isso. Então, está na mão do cartão de crédito, da economia, dos bancos, está livre aí. O banco não cobra 10%, 14% ao mês. Mas o cartão tem isso como uma penalidade para que as pessoas não caiam na inadimplência. Então, é algo que o cartão de crédito utiliza como uma vigília e penalização. Então, nós temos que tomar muito cuidado a isso, porque ainda não tem uma solução por parte dos governos, do passado, do presente, vamos ver aí o futuro. Professor, tem uma questão aqui, juntando até um pouco essas duas últimas falas, né, que eu acho que é importante nós trazermos também, que é a questão do poder de compra, né? Nós estamos vivendo no momento aí atual, onde nós vemos o nosso poder de compra sendo reduzido, né? Aquele valor que há pouco tempo nós comprávamos uma determinada quantidade de itens, isso nós podemos observar até no supermercado, né? Exato. Então, seria importante também fazer esse comentário, como que o que ocorre com essa redução do nosso poder de compra, com a inflação, que às vezes as crianças ou mesmo os pais, né, escutam aí no dia a dia. Então, como que podemos trabalhar essas questões também, observar isso no nosso dia a dia aí, junto com as crianças, junto com os pais? Perfeito. Mais alguma pergunta? A Maria das Dores, ela pergunta sobre... a professora já respondeu essa pergunta. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Bom, nós tivemos... Isso está disponibilizado no YouTube, professora Claudiana, tá, né? Isso, está no YouTube. Está no YouTube, então tá. O professor Geraldo Bicalho, professor, eu vi a respondendo ao Geraldo, só porque eu vi com o professor, mas ele comenta o seguinte, que o conteúdo da matemática nas escolas públicas deveria abordar essa temática, preparando os alunos para o seu futuro, no seu futuro profissional. Então, nós sabemos, na verdade, a educação financeira, né, o quanto antes ela começar nas escolas, vimos aí até que já estávamos com essa programação aqui de levar isso, e vimos que tem um programa aí também em relação a esse estudos na escola, o quanto antes, né? O quanto antes as crianças, a família começar a estudar essa temática, isso contribui para esse planejamento familiar e para prepara, né, os alunos, prepara esses profissionais para atuar aí com o recurso financeiro da sua própria família. O núcleo, o NASC, né, ele pergunta também se vocês sabiam, né, que nos países desenvolvidos o contador ele é supervalorizado por ajudar essa gestão dos recursos patrimoniais. Então, quando nós trazemos aqui também, né, os acadêmicos e vimos aí os professores de contabilidade, trazer um pouco essa reflexão também assim, da importância que tem o contador para nos auxiliar nesse planejamento, né, e para valorizar essa gestão dos nossos recursos patrimoniais. A Kathleen, professor, pergunta o seguinte: vale a pena deixar a reserva de emergência no Tesouro Selic? Penso que vale sim. A aplicação no Tesouro, ela está entre das mais interessantes que tem no mercado, porque ela tem benefício fiscal em relação a outros tipos de aplicações. Tem aplicações financeiras, como, por exemplo, renda fixa e renda variável, que você tem alíquota do imposto de renda. Ela é uma aplicação que rende um pouco mais. Aí você, por exemplo, tem a poupança, caderneta de poupança, que não tem tributação, é isenta de qualquer tributo.
E no caso da aplicação do Tesouro, ele tem esse benefício fiscal que ele incentiva. O importante é que é uma poupança e quem já a faz já está prevenindo que tem uma pequena renda, além do que tem a preservação daquilo que está guardando. Então, eu vejo crianças hoje, eu vejo algumas crianças que têm um compromisso de adquirir algo. Geralmente é o celular, né? E ali, parece que o celular é que traz a motivação dela guardar algum para no dia que os pais querem comprar, que não é aquela versão que a criança quer, a criança fala que tem aquela poupancinha para complementar e adquirir aquele celular de classe superior que ele deseja. Então, tudo isso hoje é incentivo para que as crianças comecem, desde já, a ter uma poupança, né? Aí você começa a pensar assim, qual é a data ideal para começar a guardar para a aposentadoria? Pode se achar um absurdo, mas hoje nós temos a previdência privada, que você faz como se fosse uma aplicação, e, na verdade, também pode ser uma poupança para um futuro, né? Tudo isso conta como disciplina, como organização, como controle, como motivação para a sua vida futura. Então, eu entendo que a Tesouro é uma boa aplicação. Professor, tem uma questão aqui que o Carlos Antônio coloca, o seguinte, hoje temos bancos virtuais que devem substituir os bancos físicos. O que os bancos virtuais estão escondendo? E aí ele complementa, eu não acredito em vantagem dos bancos e nem em pontos de cartão de crédito. Concordo com você, Carlos, concordo com você, e tem uma pequena observação que talvez é interessante chamar aqui. O mundo de hoje é muito feito de empreendedorismo, a pessoa que empreende, que faz acontecer. Acontece mais cedo que os demais. Mas eu tenho uma relativa preocupação, sabe? Que tem um ditado popular antigo, que prudência não faz mal a ninguém, né? Prudência, está falando do caldo de galinha. Então, eu estou vendo muitas pessoas aventurarem hoje, por exemplo, para moedas virtuais. Elas estão dando um rendimento muito alto, mas tome muito cuidado para, se você fizer a aplicação, você aplicar um pouquinho do seu dinheiro em cada tipo. Por exemplo, põe um pouquinho na poupança, um pouquinho na renda fixa, um pouquinho na variável, guarda um pouquinho consigo e tome muito cuidado com tudo que te prova que vai ganhar muito dinheiro, porque não existe segredo na vida para se ganhar tanto dinheiro fácil. Então, essas moedas virtuais não têm uma regulamentação. Tem países que já estão tentando bloquear essa questão, porque quando não tem um órgão regulamentador, vai acontecer algum tipo de quebra. A história nos diz isso. 1929, o craque da Bolsa de Nova York. E nós já vimos quebra de bancos em relação a derivativos, nós vimos aqui a Sadia no Brasil teve problema, o Banco BV teve problema, a Votorantim Papéis teve problema. Então, nós temos que tomar cuidado com moedas virtuais. Eu entendo que cartão de crédito também você tem que tomar cuidado, porque os pontos que ele te dá, em função da aceleração do consumo que você tem para fazer somar esses pontos. Então, se você tem um cartão de crédito que necessariamente você precisa dispor dele, aí tudo bem, seus pontos são válidos. Então, nós temos que ter um pé atrás sempre naquilo que mostra muita facilidade. Tudo que tiver muita facilidade, um pé atrás, para prudência mesmo. Bom, pessoal, nós tivemos aqui, estamos dentro aí do tempo, né, foi acordado aí com as professoras, está destacar aqui o comentário da Clélia, que ela diz o seguinte, que ela orienta a filha dela, que é adolescente, né, sobre o consumismo, que leva à degradação ambiental, incentiva a poupança, explica sobre o controle das despesas, para que ela entenda como funciona. Então, é por aí mesmo, Clélia, a gente já começa a orientar, né, para que, na verdade, seja o consumo consciente, né, daquilo que vamos realizar. Então, pessoal, nós já estamos caminhando para o encerramento, eu vou abrir aqui para as considerações finais dos acadêmicos, a Amanda, depois o Carlos, também do professor, e no final eu faço a apresentação. Então, Amanda. Seu microfone está desligado, Amanda. Professora, deu um corte aqui para mim, eu não entendi o que a senhora falou. As considerações finais, para a gente caminhar para o encerramento.
Eu só gostaria muito de agradecer e salientar mais uma vez a importância de conhecermos aí o nosso orçamento, o nosso dinheiro, e para as crianças, cada vez mais, buscar entender, buscar aprender, buscar economizar e tratar bem mesmo o nosso dinheiro. Muito obrigada mesmo a todos que participaram, a escola, os professores, os alunos, todo mundo. Muito obrigada, gente. Também gostaria de agradecer a presença de todos. Acho importantíssimo esse incentivo da escola em buscar também a extensão da faculdade. É importantíssima essa parceria, a gente tem que trazer para nossos alunos conhecimentos também financeiros, conhecimentos que talvez a gente julgue que seja de um nível superior, mas é importante a gente já plantar a semente nesses alunos para que eles também se sintam motivados a ingressar no ensino superior. Então, agradeço muito a presença de todos. Vamos chamar também o professor José Henrique para fazer as considerações finais. Mais uma vez, nós agradecemos aqui a equipe pedagógica aí da Escola Estadual João de Freitas Neto, nas pessoas da professora Cláudia Soares Braga, da professora Valéria Fonseca e da professora Renata Nobre e a diretora Jaqueline Miranda Silva. Vocês não sabem o quanto nós estamos satisfeitos de tentar ser úteis à sociedade e prestar um serviço em que a universidade disponibiliza aí através da extensão. E nós do NASC nos colocamos à disposição de vocês, sinceramente, para qualquer dos temas que anteriormente nós mencionamos, né, em relação a tudo que for com empresas, com tributos, com imposto de renda, com previdência social, relativa às profissões. Então, nós do NASC estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem e nós nos sentimos muito agradecidos pela especial atenção que nós tivemos de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Então, professores, nós reiteramos, né, os agradecimentos à escola por essa parceria. Estamos abertos aí a realizar novas parcerias, novas temáticas que vocês possam até demandar, né, como o professor já disse aí do nosso programa, nosso núcleo de ações sociais e contábeis, que é composto, ele tem programas também, né, das práticas sociais, dos eventos e capacitações, o projeto de microempreendedorismo e cidadania, e também o projeto de consultoria contábil e tributária, que é esse que hoje está aqui com vocês, né? Então, nós agradecemos também a professora Mônica, que é coordenadora aí do núcleo, que está presente conosco, aos acadêmicos, e lembramos também que trazer os acadêmicos para falar com vocês justamente esse elo aí entre a universidade e a comunidade, né? Então, estamos aí à disposição de vocês para atender também. E agradecer também, muito especialmente, aos alunos, né, e aos familiares. Vimos aí que tem a participação tanto dos alunos, estudantes, como a família, né, os pais aí participando desse evento, o que é muito importante também para a nossa comunidade acadêmica e escolar, né? Então, agradecemos e encerraremos, então, a transmissão, dizendo com uma frase que parece até clichê, né? Que é dizer que quando a gente se você não sabe onde quer chegar, né, qualquer caminho serve. Então, é importante esse planejamento, é importante essas atividades que nós realizamos aí em conjunto, e é importante esse envolvimento da família nessas atividades, né? Bom dia a todos e até o nosso próximo evento.